Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, O Dom da Amizade. Ele fala sobre a amizade entre o Tolkien e o C.S. Lewis. O Tolkien, ele escreveu o livro O Senhor dos Anéis, que ficou muito famoso principalmente por causa do filme, e o C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, outro livro que também ficou famoso por causa dos filmes, né? Mais famoso ainda, né? E esse livro, ele conta a história desses dois autores, né? A importância, e ele também fala da importância da amizade. Conta a amizade desses dois escritores e fala da importância da amizade. Ele conta da vida do Tolkien, fala que ele era muito católico. Ele era católico porque no começo, a família dele era protestante, só que o pai dele morreu e a mãe dele, ela se tornou católica por convicção, e a mãe dele foi uma mulher uma pessoa que influenciou muito a vida dele, que fez com que ele é, tanto influenciou a religião, porque ela virou católica, como ela também fez com que ele se apaixonasse por esse estudo de filologia e também estudos de linguagem. E também o fato dela ser mãe, né? E aí o que acontece? Ele tinha uma crença de que o resto da família, que era protestante, não gostou dela ter se convertido ao catolicismo e, ao mesmo aí isso fez com que ele se tornasse mais católico ainda, porque a mãe dele morreu precocemente e ele foi adotado de certa forma por um padre. Então isso modificou muito a personalidade dele, né? Influenciou bastante, influenciou a personalidade, né? Não sei se modificou, né? Modificou, mas influenciou. O C.S. Lewis, ele já nasceu numa família protestante anglicana, mas no decorrer da vida dele ele se tornou ateu. E depois, né, quando ele ficou adulto, né, depois de muito tempo, ele voltou a esse cristianismo por influência principalmente do Tolkien, e, ele também, ele, ele começou como a gente sabe, ele escreveu muitas obras que são seguindo a tradição cristã, a teologia cristã, também As Crônicas de Nárnia, né? A gente sabe que é uma alegoria. O C.S. Lewis, ele gostava muito de escrever por meio de alegorias, né? Que é um símbolo, que é a gente faz uma associação, de certa forma, rápida. Já Aslan é Jesus. E outro, outra alegoria que ele fez é o Retorno do Peregrino, fazendo alegoria com o livro O Peregrino. E ele também, então ele gostava muito disso, né? Eu gostei muito de ler esses livros, quando eu li, achei muito legal. O Tolkien, ele já não gostava tanto desse tipo de literatura, ele chegou a criticar o Lewis, assim, um pouco, e porque ele buscava influências nas obras dele, ele pegava muito da mitologia de era pré-cristã, de livros que tinham sido, de certa forma, esquecidos, umas mitologias assim bem antigas mesmo, e ele pegava e escrevia novas histórias, e ele colocava princípios cristãos, mas sem ser uma coisa óbvia. Por exemplo, você não sabe.
Frodo é Jesus, não, mas ele tem características que poderia ser de Jesus, que poderia ser de uma pessoa cristã, poderia ser de um santo, mas que não é uma associação óbvia. O Tolkien, ele também tinha um costume de participar de certos grupos que eram como se fossem clube do livro, lugares onde as pessoas, mas não era só de ler, eram lugares onde as pessoas traziam uns livros, não, traziam seus escritos, que elas estavam escrevendo, e ele entregava para as pessoas e elas liam e davam sua opinião sobre o que ele tinha escrito. Aí ele ele dava sua opinião e o Tolkien ele participou de um grupo assim na época da escola dele e depois também quando ele estava já na faculdade em Oxford, que eram os Inklings. Ele falava que o Lewis ele era muito importante porque sim, ele tinha realmente lido, ele foi alguns momentos esses grupos ficavam esvaziados e o Lewis foi uma das únicas pessoas que lia esses escritos. E ele era uma pessoa que não tinha, às vezes, faltava um pouco de confiança para poder escrever e para poder entregar, não acreditava tanto, né? E eu acho que ajuda muito quando tem alguém para ler aquilo que você escreve e para trazer outras ideias, ver o que está errado, o que está certo. Eu acho que foi bem legal. E a amizade deles era muito boa. Uma coisa que eu vi que eu achei interessante é que o Tolkien não gostava tanto de um lado do Lewis, que era dele fazer esses livros que ele fez, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, porque falava de uma teologia cristã, mas ele acreditava que ele não deveria fazer esses livros porque ele acreditava que ele não tinha certa capacidade, porque ele não era um teólogo, assim, de fato. Ele, ele acreditava que os livros do Lewis eram certa muito popularzão. E aí que uma pessoa mais capacitada deveria estar falando sobre esse assunto. E também, e aí a amizade, teve um fato que eu achei interessante, que foi quando a amizade entre eles ficou estremecida, que foi porque o C.S. Lewis resolveu se casar com uma mulher divorciada. E isso, para naquela época, e principalmente uma pessoa católica, é um escândalo. E aí, mesmo assim, a amizade continuou, mas ficou uma coisa assim, mais, mais assim, que não tinham tantas afinidades assim. E também depois o Lewis ele foi para outra universidade, ele foi para Cambridge. Então teve um afastamento, mas mesmo assim eles continuaram amigos. Então, assim, eu gostei muito desse livro porque ele fala realmente da importância da amizade. Tem pessoas que, se não aparecessem na nossa vida, a gente não ia conseguir ser quem nós somos. Então, por exemplo, imagina o Cecilio, eu não consigo nem imaginar o que seria do Cecilio se ele não tivesse se convertido, porque muitas coisas da obra dele são voltados para o lado cristão, né, para essa questão dos valores cristãos, que foi muito marcante, assim, o Tolkien que influenciou muito, e também o Tolkien influenciou muito o Lewis nessa questão de trazer os valores realmente, e também trazer essa questão da mitologia. Muitos dos livros
dos personagens do Lewis eram baseados nas histórias do Tolkien. No Tolkien também, ele fala lá de um personagem da trilogia cósmica que é como se fosse o Lewis, não, é como se fosse o Tolkien, e aí ele fala, o significado do nome do personagem é Amigo dos Elfos, porque o Tolkien fez o livro, né, gostava muito dessa coisa de elfos, assim, quem já assistiu o filme, leu o livro, sabe? E é isso. Gente, eu gostei muito. Realmente, né, tem pessoas que mudam a nossa vida, que nos encorajam. Vocês têm alguém que mudou a vida de vocês, que fez toda a diferença, que fez vocês acreditarem mais em si mesmos? Ou vocês não têm, vocês acham que a pessoa tem que se virar sozinha? Acho que é um pouco, né? O ser humano, a gente precisa ter um pouco a nossa autoconfiança, mas a gente depende dos outros também, né? O ser humano é um ser social. A gente precisa encontrar pessoas na nossa vida que vão mudar, vão trazer lições, que vão fazer com que nós modifiquemos o nosso modo de pensar, que nós nos tornemos mais confiantes. E é isso. Então, isso que eu queria trazer nesse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau.